Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aí pelos novos inscritos, pelos novos membros, a vocês que sempre curtem e compartilham esses vídeos, tá bom? Queria deixar aqui um lembrete logo no início, que semana que vem a gente tem a nossa primeira live exclusiva para membros, vai acontecer no dia 21. Dá uma olhada ali nas postagens que eu já deixei a data no mural. Eu queria agradecer também a autora da pergunta que me motivou a gravar esse vídeo. A pergunta dela foi a seguinte: se progresso é rumo à melhora, por que é que os esquerdistas, que só causam problema e destruição, se auto-intitulam progressistas? E eu achei essa questão interessante porque ela me permite recapitular alguns pontos essenciais para demonstrar por que é que sim, o rótulo progressistas tem tudo a ver com a mentalidade de esquerda e o fato de eles se auto-intitularem assim está correto. Me acompanha. É o seguinte, muita gente acha estranho, né, o rótulo progressistas para os esquerdistas, porque as pessoas veem progresso como uma coisa boa e falam, mas como é que a esquerda, que só cria problemas e torna a sociedade pior, se auto-intitula progressista, que seria aquele grupo de pessoas que está conduzindo a sociedade para um estado melhor? Ora, a ideia de progresso como possibilidade por meio da ação política, possibilidade de ser realizada por meio da ação política, é a falácia principal que enreda o espírito de todos aqueles que se entendem de esquerda e que se entendem moralmente virtuosos por serem de esquerda. Se você olhar para a sociedade, se você olhar para a história do mundo, você vai perceber que não existe uma linha assim em que a gente sai de um estágio pior e vai para um estágio melhor. O que a gente tem são avanços ligados a domínios específicos e, ao mesmo tempo, a gente tem decadência ligada a outros domínios. Por exemplo, hoje a gente tem uma infraestrutura e um nível de conhecimento médico, graças à especialização das ciências, elevado. Então, a gente tem a condição de diagnosticar doenças precocemente. Com isso, a gente consegue ter uma medicina eficaz que faz com que as pessoas vivam mais tempo, caso elas tenham, claro, acesso a esses recursos. Por outro lado, a gente tem a educação lá embaixo. As pessoas não aprendem mais ler, não aprendem mais escrever, e tudo isso decorre das várias estratégias de centralização. Ontem teve o Fórum Educação e Cultura, vou deixar o link na descrição se você não assistiu, a mesa sobre educação, que teve a participação do Silvio Grimaldo, que é alguém que tem insistido muito que o grande problema que trava a possibilidade de melhora da educação no Brasil é a centralização. Então, vejam só como são as coisas. Não existe um progresso que leve o ser humano de uma situação deplorável para uma situação ideal. Isso, na verdade, é uma ilusão. Contudo, essa é a base da tradição que eu já chamei aqui no outro vídeo de igualitarista. Essa tradição igualitarista, ela tem como fundamento a ideia de que a igualdade plena vai estabelecer uma situação política livre dos conflitos. Esta é a base da tradição igualitarista. Esta utopia da igualdade, ela tomou força a partir da Revolução Francesa. Contudo, a ideia de que você precisa primeiro pensar num cenário ideal e depois trabalhar para efetivá-lo, que é o que move a esquerda, tem como premissa a noção de progresso, de avanço, no sentido de que você pode definir um ponto ideal onde você quer chegar, e com base nesse ponto ideal onde você quer chegar, você vai trabalhando para alcançá-lo. É nesse sentido que sim, os esquerdistas de vários matizes são todos progressistas. Por quê? Porque eles trabalham com a ideia de que a ação política é trabalhar para chegar a um fim. Fim este que é um fim ideal. Uma obra importantíssima nesta tradição, que eu vou chamar de utópica, é a Utopia do Thomas Morris. É o desenho de uma sociedade super disciplinada, né? Há um controle total por parte do Estado com relação aos cidadãos para discipliná-los. A essência da disciplina para o Thomas Morris era, digamos assim, obrigar os cidadãos a criar
ali um estado que induzisse as pessoas à virtude, o que a gente sabe que é um negócio absurdo, porque a virtude ela é consequência de uma decisão individual e de educação da vontade, mas ali o Thomas Morris achava que por meio de um estado organizado, de uma sociedade organizada, você podia obrigar as pessoas, digamos assim, a ser virtuosas. Tá? Esse livro, A Utopia, eu vou deixar aqui na descrição, ele é de leitura obrigatória para a gente entender o espírito do progressismo. Porque o que é que ali a gente encontra na Utopia do Thomas Morris? O desenho de um horizonte ao qual se deve chegar para resolver todos os problemas políticos. E esse é o espírito realmente do progressismo. A Autêntica lançou uma edição bilíngue da Utopia do Thomas Morris, bilíngue latim-português, porque ele escreveu essa obra em latim. Tem lá na minha livraria, da Editora Autêntica, vou deixar aqui na descrição. Mas se você só quer conhecer a obra para ter uma noção geral, você pode comprar a ediçãozinha da LPM, que também é uma tradução boa, você vai entender a obra. Também tem na minha livraria, vou deixar na descrição, vocês comprem na minha livraria ou onde quer que vocês queiram. Mas a Utopia é uma obra importantíssima para vocês entenderem o espírito da mentalidade progressista. Agora, se a gente entende que progresso é rumar para um bem, cabe-nos entender que é impossível atribuir essa noção de progresso à atividade política humana. Por quê? Porque a realidade nos impõe o seguinte quadro: as pessoas são distintas, as pessoas buscam coisas distintas, algumas pessoas educam o caráter e outras não educam o caráter, e não há nada, absolutamente nada, nenhum tipo de sistema que pode colocar todas as pessoas no mesmo caminho. Isso é algo irrealizável, tá? É nesse sentido que os conservadores são críticos da mentalidade progressista. Eles dizem, olha, tudo bem, a gente entendeu o raciocínio de vocês, mas esse raciocínio, na verdade, ele só vai produzir escravidão e problema, porque vocês querendo resolver um problema, vocês lançam mão de uma série de táticas de controle que levam ao total esvaziamento das liberdades individuais, e onde a gente não tem liberdade individual, a gente não tem mais criatividade, a gente não tem mais riqueza, a gente não tem mais prosperidade, a gente perde absolutamente tudo que a gente é capaz de produzir de melhor para que a sociedade seja um lugar, assim, agradável, né? Eu entrevistei o Luciano Cunha aqui para vocês, acho que mais ou menos há um mês atrás. A primeira HQ dele autoral foi o Doutrinador, e agora ele lançou o Destro, e ele me enviou de presente esse livro aqui. Eu vou compartilhar com vocês porque eu li ontem à noite, e é impressionante o cenário que ele desenha, tá? Essa HQ, essa aventura do Destro. O Destro é, digamos assim, um dos últimos sobreviventes de um mundo totalmente socialista, em que todo mundo tem chip e é vigiado por drones na rua. Se passa em São Paulo, então quem conhece a cidade de São Paulo vai adorar isso aqui. E é uma São Paulo completamente devastada, né? Isso aqui é só a primeira aventura do Destro, né? Quando chega no final você fica... porque aí no final ele... Bom, eu não vou contar pra vocês como termina essa primeira aventura, mas termina de um jeito muito tenso. Então isso aqui é uma HQ muito bem sucedida, no sentido que te deixa louco de vontade de comprar a próxima, a sequência. E é muito legal. E aqui sim ele demonstra o tipo de terra arrasada, né, que é consequência de toda a implantação de um regime comunista. A Venezuela é um exemplo concreto, Cuba é um exemplo concreto, né? Vocês que conhecem o Percival Pugina, vou deixar também na descrição quem não conhece, ele escreveu um livro chamado A Tragédia da Utopia, onde ele analisa a história recente de Cuba. Qual foi a história recente de Cuba? Tinha ali um regime, né, que alguns consideravam ditatorial, eles quiseram vencer aquele regime dito ditatorial e, na verdade, como que eles fizeram para resolver isso? Implantaram uma ditadura. E o que essa ditadura produziu do Fidel Castro? Pobreza, perseguição política, morte, uma degradação total da vida cotidiana das pessoas. No Destro, por sua vez, o que a gente vê realmente é uma cidade totalmente destruída pelo lixo, pelo controle estatal, e todas as pessoas que ainda prezam a liberdade têm de viver no subterrâneo. Então a gente percebe que todos os resistentes, digamos assim, aqueles que não querem se render ao governo totalitário que foi implantado, eles andam pelos túneis do metrô, né? E aí você tem uma evocação
do que foi a vida das pessoas durante os regimes totalitários. Então esse destro, embora ele se passe no futuro, ele demonstra, olha, esse futuro que os socialistas perseguem, justamente porque eles trabalham sob a ótica, com a perspectiva da utopia, esse futuro é cruel, é degradante, é desgraçado, é um futuro onde as pessoas têm realmente de caçar ratos para sobreviver, tá? Então, como vocês podem perceber, a grande ilusão da esquerda, né, que tem essa mentalidade progressista, é acreditar que, tendo como perspectiva uma utopia, eles estão trabalhando politicamente para nos alçar uma situação melhor, quando na verdade eles estão nos conduzindo direto para a boca do inferno. Se você também tem alguma dúvida desse tipo, por favor, deixa nos comentários que eu tenho certeza que vai me ajudar a fazer vídeos mais legais para vocês. Para não esquecer, hoje é o último dia de promoção na minha livraria. Essas obras que eu comentei aqui e muitas outras estão em promoção por lá. Dê uma olhada nos links e aproveite, porque uma promoção como essa, eu acho que agora é só daqui a uns 2 meses, tá bom? Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.